Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou Armando Vernalha Júnior, dá uma chegada no meu site para conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, da minha agenda de cursos, workshops e palestras. Hoje, trazer para vocês o review desta câmera lançada no ano de 2015, mas ainda relevante, que é a Canon EOS 5D SR, um monstro de 50 megapixels. Este vídeo é um apoio exclusivo da HD Veloc, que foi quem me emprestou esta câmera, possibilitando este review. O pessoal da HD Veloc, empresa de locação de equipamentos de fotografia e vídeo, eles têm praticamente toda a linha de câmeras e lentes da Canon e também câmeras e lentes da Sony. Tá? Então, se você precisa de material para fotografia ou vídeo independente, dá uma chegada se você mora em São Paulo ou arredores de São Paulo, dá uma chegada lá no pessoal da HD Veloc, o site está passando aqui embaixo e também está na descrição do vídeo. De repente você tem um trabalho especial, precisa alugar uma câmera melhor do que a sua, ou precisa ir para um evento com 2 ou 3 equipamentos para ter equipamento de backup e assim por diante, alugar é uma opção muito melhor do que comprar, porque quando a gente compra o equipamento a gente fica com ele ocioso por muito tempo. De repente você passa uma semana, duas, sem fechar um trabalho, porque você está no trabalho burocrático de mandar orçamento, negociar com clientes, e aí você só realmente aluga o equipamento para as diárias que você precisa. Acaba sendo mais lucrativo fazer isso e é mais interessante para o profissional que não precisa aí de repente gastar com um monte de equipamentos e daqui 3, 4, 5 anos aquele equipamento pode estar obsoleto, você quer um mais moderno. A empresa de locação como a HD Veloc investe em equipamentos modernos o tempo todo. Então você não tem a necessidade de comprar tudo que sai. Está precisando de uma câmera, de uma lente, de alguma coisa? Aluga. Vamos falar da 5D SR. Esta câmera que está aqui para conversarmos. Eu estou aqui com uma pequena colinha. Vamos colocar umas imagens da 5DS aí na tela. Enquanto isso, eu vou falando para vocês alguns aspectos interessantes desse equipamento. Antes de mais nada, a gente tem que pensar o que é a EOS 5D-SR. Em termos de corpo, ergonomia de câmera, ela é praticamente a 5D Mark III. Tá? Ela é mais recente que a 5D Mark III, mas mais antiga que a 5D Mark IV. Então ela é mais próxima tecnologicamente da 5D Mark III. Ela divide o mesmo módulo de focalização com a 5D Mark III, basicamente o mesmo corpo, mesma ergonomia, mas com algumas mudanças internas. Como é uma câmera de 50 megapixels, ela é muito sensível a qualquer tremido, vibração, porque qualquer movimentinho que você faz errado durante uma foto, você vai ter uma foto com menos nitidez do que é desejável. Então, por exemplo, o mecanismo de atuação do espelho da câmera foi todo revisado para que ele tivesse mínimo impacto. Falando em impacto, eu acabei de derrubar o número bis. Mas vamos lá, deixa eu disparar ela aqui, vocês ouvirem o barulho. Para uma DSLR, isso é bem baixo, tá? O nível de ruído dela é bem baixo. Isso foi feito porque ela tem todo um sistema de amortecimento do mecanismo do espelho para evitar vibração, para evitar fotos tremidas. Não é que ela tem estabilização interna de sensor, esse tipo de coisa. Ela tem um amortecimento do sistema de espelho para evitar impacto. Então ela acaba sendo também uma câmera silenciosa. Antes de progredir, é importante saber para quem se destina a 5D-SR e para quem não se destina a essa câmera. Então, se você, por exemplo, pensa em gravar vídeos não é para 5D-SR. Também existe a 5DS, tá? É uma diferença entre um modelo que tem o filtro Low Pass. O filtro Low Pass, todas as câmeras com sensor que usa a matriz de Bayer tem o filtro Low Pass para fazer a separação das cores, e esse filtro ele baixa um tiquinho a nitidez da imagem. Então qualquer DSLR ou mirrorless que utilize o sistema Bayer
também pode utilizar filtros low pass. Algumas câmeras não têm, alguns modelos Nikon ou Sony não têm, outros têm. A 5DS tem o filtro low pass. A 5DSR tem o cancelamento do filtro low pass. Ela tem, na verdade, dois filtros diante dela, em que o low pass e um que cancela o efeito do low pass. A Canon achou, em termos de engenharia, que isso era a melhor opção do que não ter o filtro. Em termos práticos para o fotógrafo, dá mais ou menos na mesma. Então o que acontece? Para que serve 5DS e 5DSR? 5DS foi pensada para o alto mercado de moda, retratos de alto nível, enquanto 5DSR mais pensada para natureza, paisagem, também para produto de publicidade. Ambas podem atender bem o mercado de arquitetura. Esses são os mercados e, consequentemente, os profissionais para onde essas câmeras estão indicadas. Na ausência do filtro low pass ou no cancelamento dele, a câmera tem um pouco mais de tendência a dar o efeito do moiré. Graças a isso, no mercado de moda, onde você tem tramas de tecido, e no mercado de arquitetura, onde você tem também tapetes, papéis de parede, às vezes persianas de janela, são coisas propensas ao aparecimento do moiré. Então a 5DS se aplica um pouco mais àquilo que vai envolver roupas, tecidos, esse tipo de situação. Enquanto a 5DSR vai se aplicar melhor a paisagens, produtos em estúdio, que não tem o tipo de problema do aparecimento do moiré. Vocês devem ter notado que eu não citei eventos, não citei jornalismo, porque essas não são áreas para nenhuma dessas duas câmeras, 5DS e 5DSR. Porque 50 megapixels é muito para a área de eventos, é muito para a área de jornalismo, é muito para a área de esportes. Você tem uma resolução tão grande que você tem arquivos muito grandes de imagem, o workflow deles vai ser lento e pesado, por melhor que seja o seu computador. Eu já disse isso com relação à Nikon D850, que eu fiz o review há um tempinho atrás. E poderia dizer o mesmo da Sony A7R2 ou da Sony A7R3, câmeras que estão aí acima de 40 megapixels, ou aquela Fujifilm de médio formato que tem 50 megapixels. Essas câmeras são para um volume menor de produção de imagens, como é da fotografia de arquitetura, de produtos em estúdio, de moda e assim por diante. É para situações mais controladas de luz, mais planejadas e não tão caóticas como às vezes é o mercado de eventos, jornalismo e esportes. Se você é da área de eventos, jornalismo e esportes, na linha da Canon a 5D Mark IV, que eu também fiz o review aqui no canal, que aliás foi um review também com apoio da HD Veloc, ou a 6D Mark II, que eu também fiz o review aqui no canal. Essas câmeras são mais a cara de quem vai trabalhar com eventos, jornalismo, fotografia de esportes. Isso sem falar da 1DX, 1DX Mark II. Se você usa Nikon, aí estamos falando de D750, se você usa Sony A7 III, A7 II, que são as câmeras intermediárias dessas marcas. Se a gente está falando de fotografia de estúdio de alto nível, ensaios com altíssima qualidade de imagem, fotografia de arquitetura, onde se pegue todo tipo de detalhe de uma obra, de uma construção, de uma decoração, ou grandes paisagens, onde você precisa de todo o detalhamento de imagem para uma impressão fine art de grande tamanho, é aí onde a 5DSR e a 5DS, conforme a área específica, vão brilhar. Vamos ver algumas imagens aí, enquanto isso eu vou falando mais um pouco para vocês alguns destaques desse equipamento. Vocês estão vendo aí uma foto, uma paisagem, né? Uma paisagem de praia. Eu acho que é aí onde brilha mesmo a 5DSR. Tá? Essa foto foi feita com um diafragma 22, são 36 segundos de exposição, em ISO 50, tá? Ela tem ISO 50, o ISO abaixo do 100, para que você consiga o máximo de riqueza de detalhe, de cor, de saturação de cor, o máximo de alcance dinâmico. A maioria das câmeras começa em ISO 100, aqui a 5DSR e a 5DS começam em 50, então você consegue também exposições mais longas. Você vê nessa imagem a vantagem do que eu sempre cito, que é a ciência de cor da Canon. A ciência de cor da Canon produz algumas imagens realmente muito ricas e muito interessantes. Essa aqui é a antiga estação ferroviária de Santos, quis fazer essa foto em preto e branco, também está em diafragma 22, com 30 segundos de exposição, também em ISO 50.
Algumas pessoas podem argumentar que eu usei diafragma 22 se eu não tive a questão da difração da luz enquanto fazia essas imagens. Lógico que tem um pouco. Quando você trabalha com uma câmera numa contagem de pixels tão alta quanto 50 ou 45, se a gente estiver falando da D850 da Nikon, ou 42 se a gente estiver falando dos modelos da Sony, geralmente a partir do diafragma 11 você já tem o aparecimento daquela pequena perda de nitidez pela difração. Eu acho isso um problema menor dentro da fotografia. Porque nitidez você consegue recuperar na pós-produção. 2, que tendo um arquivo tão grande quanto 50 megapixels, geralmente os usos que vão ser dados para ele são de impressões menores do que o tamanho total do arquivo. Graças a isso você recupera a nitidez no encolhimento do arquivo. Além disso, o efeito dado pela extensão do tempo ao usar um diafragma mais fechado, se você não está lá na hora com filtro ND, que eu não tinha disponível na hora, então você não está lá com o filtro ND, não tem a condição de luz para exposição mais longa, baixou o ISO até 50, aí o que te sobra é realmente fechar diafragma para conseguir o efeito de imagem que você está buscando de passagem de tempo, para, por exemplo, sumir com os pedestres e carros que possam passar na sua frente. Então, há realmente a questão da pequena baixa de nitidez por conta da difração, mas isso é um problema menor. Vocês estão vendo as imagens na tela e estão vendo que não há falta, carência de nitidez nelas. Vamos ver mais algumas imagens. Aqui um pouco de piso de pedra portuguesa, com um grande desfoque de fundo. Essas fotos todas foram feitas com a 24mm f1.4 da série L, segunda geração, que eu também fiz o review no canal há pouco tempo. E todas essas fotos que vocês estão vendo foram feitas com essa lente. Aqui com f2 de abertura, 1/400 de segundo no ISO 100. Vamos ver outra paisagem de praia aqui, outra com cores muito ricas, muito interessantes, de novo em f22, 36 segundos, ISO 50. E para vocês terem uma ideia do poder de resolução de uma câmera dessa, vamos colocar aqui uma imagem cheia na tela, né? Da cidade de Santos, ali um pedaço da cidade de São Vicente, vistas do alto, é da Ilha Porchá, em Santos. Santos ou São Vicente fica a Ilha Porchá, agora eu não tenho certeza. Tem um monumento ali construído pelo Oscar Niemeyer, e desse monumento tem uma vista lindíssima das cidades. Subindo ali à noite, eu pude fazer essa foto. Vamos começar a aproximar ela para vocês verem o tanto de detalhe que é captado até a gente chegar em 100% nessa imagem. Essa foto foi feita com 2 minutos de exposição, com diafragma 16, com ISO 50. E você aproxima e nunca chega em 100%, porque o arquivo é simplesmente enorme. Há 2 usos específicos quando a gente pensa em arquivos desse tamanho que me vem à cabeça de imediato. Na verdade, 3 usos específicos. Um deles, na fotografia de retratos ou de moda, se você precisar fazer o recorte de cabelo, porque quanto mais detalhe você tem para fazer o recorte, trocar o fundo da imagem, quanto mais detalhe você tem, quanto mais pixels, mais resolução você tem, melhor a possível qualidade desse recorte. O segundo uso que eu posso imaginar imediato disso é na fotografia de arquitetura, quando a gente precisa fazer máscaras porque a gente tem exposições diferentes entre, de repente, o lado de fora de uma construção com uma paisagem que está sob sol e o lado de dentro iluminado por luz artificial. E você acaba tendo que fazer 2 exposições, uma para o exterior, uma para o interior, para mesclá-las. A máscara que você faz é mais fácil de ocultar quando você tem resolução sobrando. O terceiro e mais imediato também uso que me vem à cabeça é quando a gente quer aproveitar essa resolução para ter 2 ou 3 enquadramentos de um mesmo clique, porque você pode clicar mais aberto, você pode clicar no plano geral e dentro do plano geral você ainda tem um close, porque se você fechar essa imagem até o que seria o crop de uma câmera APS, por exemplo, que é de 1,6, ainda te sobram 20 megapixels de imagem. Então sobra muita fotografia para você trabalhar. Vamos dizer que você está fotografando com uma 200mm e surge um animal selvagem, você está fotografando natureza e ele está meio distante. Na pós-produção você corta a imagem até sobrar 20 megapixels e vai ganhar o equivalente ao alcance, né, na aproximação, nesse fechamento de ângulo, como se fosse uma 300mm. Então você tem muito potencial de corte num arquivo desse tamanho.
É o mesmo que eu falei quando eu estava falando da Nikon D850, que não chega a ter a mesma resolução da 5DSR. É interessante pensar que a 5DSR é uma câmera de 2015, mas toda a concorrência só está conseguindo alcançar agora esses patamares de resolução, porque a Nikon D850 é novinha, a Sony lançou a A7R2, acho que também em 2015, então a Sony está mais emparelhada na resolução de imagem com o que essa câmera consegue, mas são 42 megapixels contra 50. Então, de alguma forma, gente, apesar de ser um modelo de 2015 e uma tecnologia que muitos vão dizer assim, mas sei lá qual câmera tem mais alcance dinâmico. Eu achei o alcance dinâmico da 5DSR excelente. Tá girando algo entre os 12 e os 13 pontos de alcance dinâmico, no ISO 50 dela já na faixa perto de 13 pontos de alcance dinâmico, o que é mais do que suficiente para qualquer paisagem, qualquer situação de arquitetura, produto, moda e assim por diante. O ISO dela foi muito bem, assim, excelente até ISO 1600, muito bom no 3200 e usável no 6400, dependendo da técnica e do que você vai fazer com esse arquivo. Se você vai encolher ele desses 50 megapixels para menos, 6400 é bem usável. Mais do que isso, já não é para essa câmera. Então, para o mercado de eventos, uma 6D Mark II ou uma 5D Mark IV vão ser mais eficientes que ela. Mas para o mercado de paisagens, para o mercado de arquitetura, aí é inegável o poder de fogo aí da 5DSR. Passando aqui algumas então das conclusões que eu cheguei usando essa câmera. A primeira é que ela ainda é competitiva. Passados alguns anos do seu lançamento, ela ainda é competitiva. Então vamos dizer que você tem a sua câmera que você usa normalmente para o seu trabalho e surge aquele trabalho especial que você precisa de uma qualidade de imagem maior, uma resolução maior, um nível de detalhe maior, aluga uma 5DSR e ela vai resolver seu problema. Ela ainda é uma câmera com poder de fogo para mercado profissional muito bom. O alcance dinâmico eu já mencionei, muito bom, melhor que o da 5D Mark III e um pouco inferior ao da 5D Mark IV. Alguns upgrades seriam bem-vindos nela, então eu suponho que quando a Canon fizer o upgrade dessa câmera, ela vai receber touchscreen, vai receber 4K, vai receber melhorias que já estão, por exemplo, dentro da 5D Mark IV. Por hora, se o teu mercado é mais mesclado, cada hora se faz um tipo de trabalho, também faz vídeo, aí pensa mesmo na 5D Mark IV como uma opção melhor ou até na 6D Mark II. Mas para o mercado de altíssima resolução, a 5DSR ainda é muito relevante, mas muito relevante mesmo. A qualidade de imagem que ela atinge é simplesmente impressionante. Então é isso, gente. Se você... um outro ponto último, antes que eu me esqueça, se você vai usar essa câmera, você precisa colocar suas melhores lentes nela, ou alugar lentes, se for o caso. Porque nesse nível de resolução, eu falei isso também da D850, nesse nível de resolução, se você coloca uma lente mais ou menos nela, não há vantagem em ter 50 megapixels. Então, para atingir o máximo, basicamente você vai utilizar as objetivas da série L da Canon, por exemplo. Porque, assim como as FL-ED na Nikon D850. Porque aí você aproveita o que essa câmera tem de melhor. Eu trabalhei com ela com a 24mm 1.4L de segunda geração, trabalhei ela com a 1635 f4, que é uma lente muito nítida, trabalhei com a 70-200 2.8 IS. Com essas lentes eu tive resultados simplesmente excelentes da EOS 5DSR. Então é isso, é uma câmera de 2015, mas ainda muito relevante. Não é uma câmera para todo mundo, não é uma câmera que eu compraria, mas vez ou outra, para algum trabalho, vou ligar lá para o pessoal da HDVLOG e alugar a câmera. Se você é de São Paulo ou arredores de São Paulo, conheça o pessoal da HDVLOG, eles têm tudo que há de câmeras e lentes Sony, Canon. Então precisa de uma lente a mais para cobrir um evento, para alguma coisa? Fala com eles, fala que viu o contato aqui no vídeo do Vernalha, do Armando Vernalha, que eles me conhecem lá há muitos anos, tá? E assim de repente você faz teu cadastro lá para ser cliente da HDVLOG. Se você não é nem de São Paulo, nem do entorno, se informa na sua cidade se existe uma estrutura de locação de equipamentos para que você possa fazer o mesmo, ou aí talvez seja o caso de você adquirir uma se o teu trabalho demanda a qualidade e a resolução de imagem que a 5DS e a 5DSR podem te oferecer. Aí de repente você entra em contato
com a Canon do Brasil, também apoiadora aqui do canal, ou com a AP Equipamentos, também apoiadora aqui do canal, para adquirir a sua. É uma tremenda de uma câmera. Ela não é muito rápida, tá? Ela faz 5 fotos por segundo, mas 5 fotos por segundo a 50 megapixels, tendo sido lançada no ano de 2015, é um volume impressionante de dados que essa câmera administra para gravar nos cartões de memória dela. Beleza, pessoal? Era isso que eu tinha para trazer para vocês, um review dessa câmera, que é uma câmera muito especializada, muito interessante, gera muita curiosidade em muitas pessoas. Eu também comecei a produzir um material com ela sobre astrofotografia, mas isso é para depois, um vídeo mais para frente, tem mais material para captar ainda, vou usar também 6D, vou usar também 5D Mark IV, uma série de lentes muito grande para fazer um material legal a respeito de astrofotografia, mas vai demorar um tempinho ainda, ok? É spoiler. Beleza, pessoal? A gente se vê por aí. Até o próximo vídeo.